Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Viver de Propósito. Nessa série de vídeos eu estou compartilhando com você como que experts do desenvolvimento humano podem viver do seu propósito através do digital. E o tema desse nosso vídeo de hoje é como começar a viver do seu propósito como expert do desenvolvimento humano através do digital. Se você ainda não viu os vídeos anteriores dessa série, vai ter para você uma playlist aqui embaixo desse vídeo. Eu desejo profundamente que você fique até o final desse vídeo, porque vai ter muita coisa boa que você vai sair daqui podendo colocar já em prática. Então vamos nessa? Estou muito animado para compartilhar isso com você. Alguns dos passos que eu vou compartilhar aqui com você são passos que eu trilhei na minha jornada e que também eu compartilhei com as minhas mentoradas, com os meus alunos, para que eles pudessem também viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano através do digital. Então, vamos começar aqui definindo algumas coisas, tá? Primeiro, nos vídeos anteriores dessa série, eu já esclareci o que é um expert do desenvolvimento humano, o que significa viver do seu propósito, o que significa viver do seu propósito através do digital. E aqui agora eu vou aprofundar nesse assunto para poder trazer para você passos precisos para você conseguir colocar em prática a partir de agora, tá bom? Se você assistiu os vídeos anteriores, então você sabe que o expert do desenvolvimento humano são dois tipos de pessoas, né? São as pessoas que já se formaram como terapeutas, coaches, psicólogos, pessoas que fizeram formações dentro da área de desenvolvimento humano e que já estão atuando ou ainda não estão atuando. E também tem um grupo de pessoas que estudam esses assuntos há bastante tempo, já estão se tornando especialistas e desejam viver desse propósito de ajudar pessoas, tá bom? Então, vamos simplificar agora o que significa você começar a viver do seu propósito como um expert de desenvolvimento humano através do digital, que é para onde eu quero te levar, é onde eu quero te ensinar a você poder viver do seu propósito, tá bom? É você usar os meios digitais, as plataformas digitais, esse mundo digital, para você poder gerar renda, para você poder gerar vendas, para que você possa viver disso. Quando eu digo viver disso, não é que você está num outro emprego e você está fazendo isso, não. É você, de fato, viver disso, ser um expert nesse assunto, você ser um expert que transforma vidas e você vive do seu propósito e você é bem remunerado por isso, tá bom? Então, para clarear, que tipo de venda, Thiago? Que tipo de renda que eu posso ter como um expert do desenvolvimento humano que vive o meu propósito online? São múltiplas maneiras de você poder fazer, tá? Mas eu vou simplificar aqui agora, você gerar renda através das suas terapias, você gerar através das suas mentorias, das suas consultorias, de grupos de acompanhamento que você pode ter, um curso que você possa vir fazer, um e-book que você possa vir vender e várias outras maneiras, tá? Então, você ter uma renda proveniente através do mundo digital para que você possa, de verdade, viver disso e não depender de uma outra atividade profissional, tá? Uma outra coisa também que é importante aqui deixar claro é de que não necessariamente quer dizer que toda a sua renda tem que ser proveniente do mundo digital, tem que vir através da internet. Você pode, por exemplo, utilizar esses conceitos daqui para poder lotar a sua agenda num consultório físico. Talvez você goste de atender presencialmente. Pode ser que você venha utilizar o digital para poder promover uma imersão de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Pode ser que você venha fazer um grupo de acompanhamento presencialmente. Ou seja, não necessariamente você tem que atuar 100% no digital, mas você utilizar o digital como um veículo para que você possa gerar renda, beleza? Assim como eu faço. Independente se eu estou no Brasil, se eu estou em São Paulo, se eu estou em Curitiba, se eu estou em Orlando, nos Estados Unidos, se eu estou em Nova York, utilizar os meios digitais para que você possa ter clientes, você possa ter pessoas que vão pagar pelo seu conhecimento e pela transformação que você tem para poder levar para a vida dessas pessoas, tá? Lembra disso.
transformação. Você não vende conhecimento, você vende transformação para as pessoas. O conhecimento pode ser apenas um veículo para você poder transformar a vida das pessoas, tá? No meu caso aqui, eu vivo 100% do digital, tá? Algumas vezes no ano eu faço uma imersão presencial, às vezes eu posso fazer uma mentoria presencial também, dependendo da situação, mas sempre eu estou utilizando o digital como uma forma de promover as experiências que a gente tem, as mentorias que a gente tem, cursos que a gente tem e assim por diante, tá? A gente não faz nada que não seja através do digital. Por exemplo, não tem panfleto, não uso um outdoor, não uso um comercial na televisão, coisas nesse sentido, tá? Agora, talvez você deve se perguntar também o seguinte, né? Por que é importante ou o que tem de benefício de começar a viver do meu propósito através do digital? Talvez pode ser uma coisa que passe pela sua cabeça. Então vamos mergulhar aqui dentro disso, né? Quais maiores benefícios que eu, Thiago, enxergo de você viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano através do digital, tá bom? Então, olha só, você é meio de pirar a cabeça isso aqui, tá? Porque é tanto benefício que pode até parecer muito bom para ser verdade, tá? De tanta coisa boa que tem. Vou ver se eu invento algumas coisas ruins aí também no caminho, tá? Mas assim, é tanta coisa boa que fica até difícil de verdade de acreditar. Mas o fato é o seguinte, tá? Ó, primeira coisa, que é um mega benefício, é que você pode começar hoje. Você não precisa esperar 5 anos, 10 anos, sei lá quantos anos para você começar. Você pode começar hoje, inclusive vou te dar algum espaço para você poder começar hoje, tá? Outro ponto muito importante é que, através do digital, você pode, por exemplo, começar a praticar e você receber feedback das pessoas, receber feedback dos seus clientes, receber feedback dos seus mentorados, das pessoas que você estiver atendendo, né? Imagina, por exemplo, um modelo offline, por exemplo, que você vai fazer presencialmente. Quanto tempo pode demorar, por exemplo, para você começar? Poxa, talvez você vai precisar de uma sala, talvez você vai precisar de uma sala comercial, um local, estruturar o lugar, a complexidade de você alugar o local, aquela coisa toda que é necessária, burocracia necessária para você formalizar um local, tá? Então, no digital, basicamente você não tem nada disso. Claro que tem alguns outros pontos que você também vai ter que organizar, que eu vou compartilhar com você, para você começar do jeito certo, tá? Mas muito mais rápido de você começar do que se você fosse fazer alguma coisa presencial, tá? Outra coisa, que um benefício gigante, baixíssimo investimento para você poder começar. Ou seja, você não precisa gastar rios de dinheiro, uma fortuna para você iniciar. Muito pelo contrário, muitas coisas você pode começar até sem ter custo absolutamente nenhum, custo zero praticamente para você iniciar. Claro, vamos ser sinceros, para você aperfeiçoar qualquer negócio, você vai ter que ir investindo. Então, você pode ir faturando, aí você vende uma coisa, você vai lá, você vende uma mentoria. Poxa, vou pegar uma parte aqui desse dinheiro aqui que eu fiz e eu vou investir no meu negócio, vou trazer uma melhoria, eu vou comprar uma câmera, eu vou montar um cenário, poxa, eu vou agora pagar alguém para poder me ajudar. Ou seja, claro, você tem que pensar em ir trazendo melhorias para o que você vai estar fazendo. Poxa, eu vou me capacitar, vou fazer mais um curso, eu vou fazer uma mentoria, enfim, isso é importante, tá? Outra coisa de benefício, provavelmente você já tem tudo o que precisa para você poder começar. Como assim, Thiago, já tem tudo? Provavelmente sim. Se você estiver assistindo esse vídeo num telefone celular, ótimo, você já tem algo importante para você começar. Outro, se você já tem o conhecimento também, já fez as certificações, já fez formações, já está estudando esse assunto, você praticamente já tem tudo que você precisa. Conhecimento e o quê? Um telefone de celular. Vai ser para sempre assim? Não, vai ter que aperfeiçoar depois. E a gente vai falar mais disso na frente. Mas provavelmente você já tem tudo que você precisa, tá? Outra coisa, e aqui também é um benefício gigante, que você não precisa parar o que você está fazendo para você começar. Esse é um benefício, sim, muito
grande, porque é difícil você ter um modelo de atuação em que você possa fazer em tempo parcial. E nesse modelo, para você poder começar a atuar como um expert do desenvolvimento humano através do digital, você pode, de verdade, fazer isso em tempo paralelo com a sua atuação profissional até existir uma transição para que você viva desse seu propósito, entende? Então, assim, você não precisa já assistir esse vídeo, chegar lá para o seu chefe, pedir para poder te demitir, carteira assinada, sair da sociedade que você tem, nada disso. Você pode ir fazendo em paralelo até você, inclusive, começar a capitalizar, começar a monetizar para que essa transição ela seja mais segura, tá? Caso você esteja numa transição. Se você já está mais avançado, você provavelmente já sabe disso, tá? Outra coisa, pelo digital, você pode impactar muito mais vidas do que se você fosse fazer alguma coisa, algo local, certo? Se você fosse fazer um atendimento presencial, quantas pessoas você consegue, por exemplo, atender por dia? Pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, em outros países, ficaria bem mais difícil, né? Então, através do digital, você consegue impactar muito mais pessoas e, além de impactar muito mais pessoas, você consegue impactar pessoas que podem se conectar com você num raio longo. E outra coisa também, você consegue impactar e transformar a vida dessas pessoas com escala. Por que com escala, Thiago? Porque você pode produzir um conteúdo, você pode produzir um formato de entrega e que você possa fazer essa entrega para 10 pessoas ao mesmo tempo, 50 pessoas ao mesmo tempo, 100 pessoas ao mesmo tempo e assim por diante, tá? Então, além disso, você também tem a escala, tá? Outra coisa, e aqui, assim, são desejos, assim, muito incríveis que eu tinha anos atrás, que graças a muito trabalho, muita dedicação, graças a Deus, eu me dediquei bastante também, que é ter como benefício a liberdade geográfica, de você poder estar fazendo isso. Você faz pelo digital, você pode morar um tempo numa cidade, se você quiser, outro em outra, não necessariamente você tem essa obrigatoriedade de estar morando cada hora num lugar. Eu já fiz isso, hoje eu não tenho vontade de fazer isso, de ficar morando num lugar e no outro, mas você tem a possibilidade, se você desejar. Você pode, por exemplo, fazer viagens quando você quiser, você pode tirar mini férias em todo mês, se você quiser, 3 dias no mês você não trabalha, dias de semana, 4 dias, isso fica ao seu critério. Então você pode ter liberdade geográfica. Você pode ter também múltiplas fontes de renda passiva através dessa tua atuação, dessa sua atuação profissional, você como um expert vivendo seu propósito através do digital, você pode ter múltiplas fontes de renda provenientes desse teu conhecimento, da transformação que você está levando para as pessoas. A gente vai ter vídeos na série que a gente vai se aprofundar mais sobre esse assunto, tá? Então, se você ainda não está inscrito ou inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aí para você receber as notificações dos novos conteúdos que estão por vir para te ajudar a viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano no digital, beleza? Mas o quê? E claro, também pode te gerar liberdade financeira, certo? Porque você pode ter uma escala incrível, você pode ter um alcance incrível, você pode, atraindo os clientes certos, as pessoas certas, cobrar o preço justo, cobrar o preço que vale. Inclusive, nos vídeos mais para frente a gente vai falar sobre isso, como se diferenciar, como se sentir seguro para você poder cobrar o preço que você acredita que é justo, e a gente vai falar mais disso na frente, tá? Então, benefícios, tem muitos benefícios, tá? Agora, algo importante também, da onde eu tirei essas ideias, que é assim que você pode começar no digital, tá? Eu tirei essas ideias pela experiência própria. Não foi lendo livro, não foi vendo vídeo de ninguém, foi pela própria experiência da minha vida prática de hoje, e já tem alguns anos isso, que eu vivo do meu propósito através do digital. Como expert do desenvolvimento humano, através do digital. E já mentorei
dezenas, centenas de pessoas, mentorar, alunos eu tenho milhares, mentorados, pessoas que eu acompanhei de perto e tal, não chega a milhares, tá? Chega a centenas. Então, e de que seguiram esse mesmo passo e que também estão vivendo, tá? Do seu propósito através do digital. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist do podcast Próximo Nível, que é uma série de vídeos que eu entrevisto pessoas experts que já passaram pela mentoria e hoje vivem do seu propósito através digital. É só você pesquisar aí no YouTube, ou talvez eu deva até deixar um link aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? Então, eu quero resumir um pouco aqui como que eu comecei a atuar no digital como um expert de desenvolvimento humano, tá? E aqui, assim, vem aqui a lição aí que você pode pegar, porque eu vou contar uma história aqui de como que isso aconteceu e você vai conectando teus pontos aí para que você possa, enfim, provavelmente aplicar essas ideias, tá? Quando eu comecei a atuar como expert de desenvolvimento humano no digital, eu tinha uma agência de publicidade, tá? Antes, lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Trabalhava horário convencional ali, 9 da manhã às 6 da tarde. Eu, como era um dos sócios da empresa, chegava mais cedo e sempre saía mais tarde. 7, 8, 9, 10, às vezes até sair de lá 11 horas da noite, tá? Então, eu não fiz um curso de desenvolvimento pessoal, não fiz um curso de programação neurolinguística, de coaching, e eu já saí fora da sociedade e agora eu vou viver disso. Até porque eu não tinha essa clareza no começo, tá? Mas eu gostei desse assunto, sabe? Eu gostei da transformação que eu estava vivendo e o que eu mais queria era compartilhar com todo mundo a transformação que eu estava vivendo. A primeira imersão que eu fiz assim, que eu fiquei lá 2 dias no final de semana, 3 dias no final de semana num hotel, foi muito profundo para mim. Depois a formação em coach também foi sensacional. Eu aprendi muitas técnicas, tudo que eu queria fazer era compartilhar com os outros o que eu estava vivendo de transformação. Só queria isso, só queria fazer isso. Qual foi um caminho natural assim? Eu, por ter uma formação acadêmica como designer, eu fiz uma formação acadêmica em desenho industrial e com foco em branding e programação visual. O que é branding? Porque a gente vai falar muito sobre isso aqui nos vídeos adiante, tá? Dessa série, nas mentorias, eu sempre falo sobre isso também. Ensino a importância do branding, do seu posicionamento, para que as pessoas percebam um valor em você e elas não te comparem com outras pessoas, tá? Eu, por já ter uma formação acadêmica dentro dessa área, e minha agência de publicidade ser dessa área, a gente criava marcas de empresas. O que diferencia, por exemplo, um refrigerante do outro? Vamos imaginar aqui, imagina aí 2 refrigerantes, uma Coca-Cola e uma Pepsi. Que se botasse os 2 dentro de um copo, você não consegue diferenciar, só se você provar, certo? Talvez você consiga diferenciar. Mas se botar os 2 no copo, você não sabe qual que é qual. Porque os 2 são idênticos, o produto em si. Um arroz, se você tem um arroz num saco e arroz no outro saco, você tem a embalagem deles e você consegue ver uma diferença. Agora, se eles não tiverem no saco, você consegue diferenciar? Não consegue diferenciar. Então, existem muitos produtos e serviços que ter uma marca vai ajudar demais a criar uma percepção de valor para a história que você quer contar daquilo, tá? Isso é muito importante de você entender. Eu, por já ter esse conhecimento voltado a branding e experiências que que a gente vendia isso para os nossos clientes na agência, para mim, na minha cabeça, eu sempre fui vamos dizer assim, né, um expert em branding, porque eu comecei a fazer design na faculdade, né, desenho industrial, e eu, como freelance, antes de ter empresa, antes de ter agência, eu já me posicionava de uma maneira profissional, tá? Já me posicionava como um expert, mesmo antes de ser expert. Mesmo sem ter muito conhecimento aprofundado, eu já fazia isso, né? E você vai entender o porquê, como que isso pode te auxiliar, como que isso vai te ajudar na tua jornada, tá? Eu comecei no meu início a produzir conteúdos.
a gravar vídeos, primeiro vídeos motivacionais, falava as ideias que vinham na minha cabeça e tudo mais, e passei também a fazer uma série de publicações, basicamente de frases motivacionais para o meu perfil do Instagram, tá? Era isso que eu comecei a fazer, mas desde o começo eu já comecei a me posicionar não como coach, ou como master coach, ou como isso, ou como aquilo. Muito pouco tempo. Eu usava, por exemplo, na minha bio do Instagram, master coach, entendeu? Isso foi muito pouco tempo. Você vai entender o porquê também que isso é importante, tá? Vai depender se você vai querer se posicionar como terapeuta, como master coach, ou como coach, ou qualquer uma dessas coisas, tá? Eu tenho uma linha de raciocínio que eu vou compartilhar com você também mais para frente, que numa parte das vezes não é a melhor coisa a se fazer, se posicionar dessa forma, tá? Você vai entender o porquê disso mais para frente. Então, eu comecei de uma maneira assim, não amadora, mas também não extremamente profissional, tá? Mas eu comecei a gravar meus conteúdos, colocar meus conteúdos para fora sem querer me posicionar como não queria me posicionar pela minha formação. Queria me posicionar por quem eu era, pelo que eu sabia. Tá comigo aí? Tá, né? E por que isso é importante? Porque se você se posiciona como outras pessoas se posicionam, você tem um fator de comparação. Então a pessoa compara A com B, advogado A com advogado B, coach A com coach B, terapeuta A, terapeuta B. Se um terapeuta A cobra uma coisa, o terapeuta B deve cobrar tal coisa. Se o coach A cobra uma coisa, o coach B deve cobrar mais ou menos a mesma coisa. Consegue perceber? Então eu nunca quis isso, nunca gostei disso. Até na época quando eu era designer, o meu posicionamento como designer, a pessoa ela chegava no meu site, ela passava na cabeça dela de que eu era profissional, eu era expert. E essa é uma sacada muito importante que você tem que ter no teu começo. Você, desde o início, já se posicionar de uma forma profissional. E você vai ver que isso vai acelerar demais a sua jornada para você viver do seu propósito. Não começar de uma forma amadora, começar de uma forma profissional. E não quer dizer que você precisa ter equipamentos, essas coisas todas para você começar profissional. É uma percepção. E a gente vai ter vídeo exclusivamente sobre essa parte do amadorismo, tá? Como não parecer amador ou amadora quando está começando, tá? Vou te ensinar sobre isso, tá? Então, eu coloquei para mim uma data, e aí já é um exercício que, inclusive, você pode fazer, se você achar interessante, que é você definir uma data que você deseja viver como expert de desenvolvimento humano, através do digital. Você definir, de fato, uma data. Não importa se é daqui a 3 meses, se é daqui a 3 anos. Não importa, mas você colocar uma data. A partir de quando que você quer, de fato, viver exclusivamente disso. Viver exclusivamente disso é a sua renda ser proveniente dessa forma. Você ter clientes que vão te pagar, você ter fontes de renda que o dinheiro vai chegar para você através dessa atividade profissional, tá? Bota uma data. Geralmente acontece antes. Eu tenho uma mentorada que ela está na Austrália, tá? E ela tinha colocado, no ano passado, ela queria fazer uma transição bem devagar, bem lenta. A gente começou a fazer uma mentoria no ano passado, no ano passado, isso mesmo, foi outubro do ano passado, vai completar quase um ano o ciclo de mentoria dela já daqui a algumas semanas, né? E ela tinha colocado para que no final de 2023 ela estivesse vivendo do propósito dela no digital, tá? E aí, o que acontece? Em março desse ano, ela já estava vivendo do propósito dela através do digital. Muito incrível, né? Eu estou falando aqui da Carol Duarte, tá? Ainda não entrevistei ela, mas em breve devo entrevistar. Então, a Carol Duarte foi uma dessas pessoas que passou pela mentoria, ela conseguiu ter esse salto, de deixar tudo organizado para que pudesse ver do seu propósito através do digital. Não foi, por exemplo, assim, foi bem antes da data que ela colocou, né? Isso que é muito legal, né? Eu coloquei a data para mim que era 1º de janeiro do ano de 2017. Eu lembro até hoje, eu morava em San Diego nessa época, estava nos Estados Unidos, tinha ido para os Estados Unidos para poder fazer uma formação em Master Coach, com dinheiro emprestado,
Fui para lá para poder ficar 15 dias somente nos Estados Unidos, que era para poder fazer essa formação, e acabei ficando por lá, e tem minha história toda aí em vários vídeos aqui no canal, eu relatando mais sobre isso, mas fiquei nos Estados Unidos mais de quase 4 anos seguidos, né? Voltei pela primeira vez no Brasil no final de 2019, agora moro nos Estados Unidos, moro no Brasil, e foi muito legal, né? Tem meu green card, estou no processo de green card final, né? Que tá para sair aí o green card definitivo. Então, tudo isso aconteceu numa época que eu tomei uma decisão muito difícil, sabe? Para mim, assim, eu quero viver isso. E eu acredito que o ambiente favoreceu, porque sabe aquela frase assim, jogou o chapéu do outro lado do muro, e aí tem que pegar, queimou os barcos, né? Essa ideia de queimou os barcos é isso, jogou o chapéu do outro lado do muro, você vai ter que ir lá do outro lado para poder buscar. Então, o fato de eu estar nos Estados Unidos e eu não saber falar inglês, eu não ter possibilidade de trabalhar por lá, aquilo tudo me incentivou, me empurrou muito a ter que criar essa oportunidade, essa possibilidade. E uma outra coisa, você lembra que eu falei para você da agência de publicidade que eu tinha? Eu tinha uma sociedade com mais dois sócios e eu saí da sociedade, eu pedi para sair daquela sociedade naquele momento e, nossa, eu olho para o passado, eu falo assim, nossa, como foi difícil tomar esse tipo de decisão. Foi difícil, mas foi muito fácil também, porque eu sabia que eu queria viver do meu propósito, mas foi difícil soltar uma parte dentro de mim que falava assim, você vai viver de quê? Você só sabe gerar renda, você só sabe, a tua profissão é outra. Você é designer, você é diretor de projeto aí dessa empresa. Então, como que você vai, sei lá, ser coach? Como que você vai ser mentor? Como que você vai dar mentoria para os outros se você não sabe nada disso? Você está começando isso agora, sabe? Então, assim, foi muito difícil por esse lado e muito fácil pela vontade de viver o propósito, tá? Isso daí é um fato, assim. E eu pedi essa saída da sociedade da empresa e tinha uma cláusula nessa saída da sociedade da empresa, que era a seguinte, que eu, naquele local onde era a empresa, no caso Nova Iguaçu, eu não poderia abrir uma outra empresa ou atuar naquela região durante o período de 2 anos. Cara, eu lembro de ler aquilo no contrato para a gente poder assinar. Que isso queria dizer? Que durante 2 anos eu não iria poder, por exemplo, ser mais designer, eu poderia abrir uma outra empresa com aquilo que eu já sabia fazer, com aquilo que me fazia gerar renda, vamos dizer assim, certo? E aquilo ali foi, de fato, queimar os barcos. Aquilo foi, de fato, jogar o chapéu do outro lado, porque não tinha um outro caminho. Eu praticamente não tinha recurso nessa época, eu estava endividado nessa época, cara, estava uma loucura e eu ainda queria mudar o rumo da minha vida, mudar meu propósito, entende? E, nossa, foi muito doido mesmo isso tudo, de verdade, foi muito doido. Mas eu olho para o passado assim, eu falo, graças a Deus eu tive a coragem de fazer isso, tá? Então, de lá para cá, milhares de alunos, centenas de mentorados e tal, o canal do YouTube cresceu bastante, né? Tem muito por crescer, faturei múltiplos 7 dígitos nesses últimos anos, 7 dígitos quer dizer mais de 1 milhão, né? Então foram múltiplos nesses últimos anos e seguindo esses passos que eu tô aqui compartilhando com você, de que o primeiro ponto que é muito importante você entender é o teu posicionamento, marca pessoal, branding, isso é muito importante você pensar desde o seu começo. Não começar de qualquer jeito, não começar de qualquer forma. Você pode começar com o que você tem, mas não quer dizer que você vai começar de qualquer forma. São coisas diferentes, tá? Muito diferentes. Eu tive algumas histórias, por exemplo, de mentoradas que eu acompanhei, que elas passaram por processos assim semelhantes, tá? De elas serem fisgadas assim pelo conhecimento do desenvolvimento humano
e tudo mais, e não se sentirem mais assim, com vontade de fazer a atuação profissional que tinha. Eu lembro, por exemplo, de uma mentorada minha, aluna depois de mentorada, chamada Patrícia Alves, tá? A Patrícia, ela trabalhava como manicure lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Ela participou de um evento presencial meu, foi impactante para ela. Depois, ela participou de um grupo de mentoria comigo também, voltado para essa parte do digital. E depois ela fez mentoria individual comigo também. E hoje ela atua lá em Nova York, ajudando empreendedoras, ajudando empresários, né, a aumentarem suas vendas, a crescerem seus negócios. Ela trabalhava como manicure. Olha que interessante. Se descobriu, né? Se descobriu. Tem uma outra aluna também que ela começou bem assim, foi a Marisantos. A Marisa, ela é uma portuguesa que mora na Suíça. Ela me conheceu através do curso O Segredo da Lei da Atração. Ela amou aquilo. Logo depois ela participou de uma jornada, que foi a Jornada 11 Leis do Universo. Ela se inscreveu no portal, ficou apaixonada por todo o conhecimento das leis do universo, os cursos do portal. Aquilo mexeu tanto com a mente dela e depois, na sequência, a gente teve uma turma da mentoria Próximo Nível, uma turma que é focada realmente a ajudar esses experts a viver do seu propósito através do digital, né? E aí a Marisa fez a mentoria e hoje ela vive do seu propósito através do digital. Ela faz um trabalho tão bonito. Hoje ela está focada na parte da numerologia, e dentro dessa parte da numerologia ela vê uma parte energética muito legal. Inclusive, eu fiz ajustes no meu nome. Se você ver a minha marca, ela vai ter, como é que é o nome? Vai ter um tracinho em cima do para um ajuste harmônico energético do meu nome. Olha que legal, né? Fiz uma baita consultoria com ela, foi muito legal. Isso daí ela começou esse despertar dela em 2020. Em 2020 ela já estava atendendo online, já estava, tendo renda online. Hoje ela vive 100% do teu propósito através do digital. E tem várias outras alunas, tá? Que fizeram isso, tá? E quem sabe você também não vai ser uma pessoa que vai contar a tua história no futuro, tá? Então, para você começar no digital e viver do teu propósito, tem algumas coisas que talvez possam te bloquear de você achar que não é agora a hora, ou que algumas crenças que podem estar te limitando, tá? Então, a primeira crença, que assim, eu posso te dar aqui várias coisas do que você tem que fazer, e de estratégia e tudo mais, mas se você tiver com algumas crenças aí que não estão te ajudando, você provavelmente não vai conseguir colocar em prática, tá? Por isso que eu quero quebrar essas crenças aqui agora. Vamos lá. Primeira coisa, achar que você precisa de vários equipamentos para você poder começar a viver do seu propósito através digital. E eu vou te falar que quanto mais equipamento você tiver no começo, mais complicado vai ser de você fazer o que realmente tem que ser feito. Vou te dar um exemplo, tá? Você tem um celular hoje, certo? Com esse seu celular, claro, tem celulares que tem câmeras e câmeras, certo? Tipo, eu nesse momento agora estou gravando esse vídeo aqui através do meu celular. Pela facilidade, tenho câmera, tem várias câmeras, mas eu estou gravando no celular, pela facilidade e pela qualidade, que a câmera desse iPhone daqui é muito boa. Mas quando eu comecei, eu não tinha um iPhone, eu não tinha câmera, eu não tinha nada. E eu achava que eu precisava de uma câmera para começar. E a minha experiência disse, sabe o quê? Que uma câmera te dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Por quê? Você vai ter que aprender da câmera, você vai ter que saber transferir arquivo da câmera para o computador, para de repente editar, para fazer uma opção de coisa. E, cara, você não precisa disso. O telefone celular hoje você já consegue, você não precisa disso agora, tá? Não quer dizer que você nunca vai precisar. Mas possivelmente agora, se você está querendo começar, você não precisa de uma câmera, ele só vai encher mais a tua cabeça de informações, só vai fazer com que você tenha que aprender mais coisas que não é importante para você aprender nesse momento agora, tá? Então, assim, você não precisa de equipamento. Algumas coisas possivelmente que você poderia precisar
talvez um microfone, se seu microfone não for bom, se a câmera do seu telefone não for muito boa, se você puder depois trocar um telefone para ter uma câmera melhor, ok. Então, assim, mas tudo isso é coisas que você pode ir aprimorando. Importante você ter essa crença, eu posso começar com o que eu tenho. Esse é um ponto bem importante você entender, eu tenho que começar com o que eu tenho. Porque se você for esperar a condição certa, o momento certo, a hora certa, ter dinheiro, ter isso, ter apoio, ter tal, talvez você não vai conseguir nunca isso, tá? Segundo ponto também, bem importante, você achar que você precisa ter um cenário bonitinho, tá? Um cenário organizado. Hoje você vai lá, olha o Thiago, poxa, tem uma luz aqui, tem um difusor, tem uns livros e tal, tem um móvel, tem isso, tem uma estrutura e tudo mais. É legal ter isso? Para mim facilita, de verdade ter, saber que é um lugar que eu vou trabalhar, na hora que eu quiser gravar, já tem um ambiente e tal. Mas, sinceramente, eu gravar um vídeo aqui, ou eu gravar ele em outro lugar, ou gravar em fora, gravar no parque, o que importa é o conteúdo. Isso que é o mais importante do vídeo. Claro que na sua marca pessoal, as pessoas vão te assistir, elas vão perceber o valor de você. A gente vai falar disso mais para frente. Então, assim, não quer dizer que você não tenha um cenário que você vai fazer uma coisa de qualquer jeito, de qualquer forma, sabe? Claro que você pode posicionar legal a câmera para poder filmar, se você for gravar vídeo, se você for falar, poxa, a qualidade do áudio está legal, talvez não ter muito barulho de cachorro latindo, criança chorando, barulho de buzina, helicóptero, carro, extraterrestre, essas coisas todas, certo? Então, claro que assim, não quer dizer que você não possa ter um cenário legal, mas se você conseguir ter, é melhor, entendeu? Mas não necessariamente você precisa. Os primeiros vídeos que eu comecei a gravar eram na rua. Antes era muito, eu criava muitas complicações de que eu preciso de um tripé, eu preciso comprar um microfone, não sei o quê, eu preciso... E tudo isso só cria complicação para você. Então, para começar, não precisa, tá? O importante é começar. Isso que é o mais importante de tudo. O mais importante é começar, tá? E um terceiro ponto também bem importante você entender que pode estar te bloqueando será que eu preciso saber já tudo de tecnologia, de internet, das redes sociais, de Facebook, de Instagram, de Google, de YouTube? Eu tenho que saber disso tudo? E o fato não. Você não precisa saber de tudo, tá? Ainda. Em nenhum momento você vai precisar saber de tudo, porque ninguém tem capacidade de saber de tudo, tá? Eu gosto muito desse assunto, das tecnologias, do digital e tudo mais, porque eu tenho uma conexão com a internet há muitos anos, tá? São mais de 23, 24 anos. Eu navego na internet desde 1998 ou 99, tá? Assim, antes lá da época do bug do milênio, da época da internet de escada. Você lembra dessa época? Então, eu já navego na internet desde aquela época e sempre gostei bastante, sempre fiquei muitas horas na internet. Então, assim, pode ser que eu tenha uma facilidade para aprender as coisas, bem provável que sim. Mas o fato é sobre você. Não necessariamente você precisa ter que aprender tudo agora. O ideal é você aprender o que você precisa na hora que você precisa. Por quê? Imagina o seguinte, existem assuntos do mundo do digital de que você, no meu ponto de vista, cara, não vale a pena você ensinar matemática para uma criança que ainda nem aprendeu o número. Não sabe o que é 2, não sabe o que é 4, não sabe que 2 mais 2 é 4. Não adianta você querer ensinar um conceito extremamente complexo para quem não tem ainda nem a base. Você consegue entender isso? Então, é importante você aprender o que você tem que aprender na hora que você tem que aprender. Eu vou fazer agora um curso eu vou aprender sobre lançamento. Tá. Será que não tem algo que você tem que aprender antes, que quem é teu público? Você aprender o que você vai entregar, você definir para onde você vai levar a tua audiência, a tua marca. Então, tem tantas coisas que você deve aprender antes do que você, por exemplo, aprender a lançar, que é algo extremamente complexo para você fazer. É possível fazer? É possível fazer, mas existe aí também um fator complicador na coisa, que é o querer queimar etapas, entende? Então, assim, você pode querer queimar etapa?
pode, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Mas, na minha experiência, você fazer as coisas na sequência certa é muito mais valioso, tá? Querer queimar etapas, vai botar uma criança para poder correr, se ela nem anda direito. Ela vai se machucar, vai gastar tempo, vai ter choro. Então, no meu ponto de vista, é desnecessário fazer isso, tá? É melhor seguir uma etapa, um passo a passo, tá? Então, leva isso em consideração. E você, de fato, não precisa saber tudo de tecnologia. Você tem que saber a coisa certa no momento certo, na hora certa, tá? Ah, eu quero saber tudo sobre o YouTube, sobre SEO, sobre isso, aquilo outro. Tá, você já aprendeu primeiro a gravar o vídeo? Você já aprendeu a falar no vídeo? Então, você está conseguindo entender? Porque às vezes você vai ver a parte complexa da coisa, uma parte da tecnologia, e você ainda nem gravou o vídeo, sabe? Que é a primeira etapa que você tem que aprender, caso você venha a gravar vídeo. Ah, vou fazer uma live, tá? Antes de fazer a live, você sabe o que você vai falar na live? Para quem você quer falar, o que você quer falar. Então, isso tudo é muito importante para você evitar ficar aprendendo as coisas na hora que você não deve aprender, porque você vai encher a tua cabeça de informação com coisas que você não deveria estar enchendo essa cabeça. O meu trabalho aqui com você, o meu objetivo com você é fazer com que você entenda uma linha reta, não uma linha toda confusa, certo? De vai, volta e se perde, volta e acerta, tá? Então, algumas ideias muito importantes para você começar e você começar da maneira certa a viver do seu propósito como expert do desenvolvimento humano através digital. Anota aí. Antes de saber o que fazer, você tem que saber o que não fazer. E uma coisa que você não deve fazer de forma alguma para você começar a viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano através digital é querer começar por um produtinho. Começar por algo de preço baixo, algo de valorzinho baixo. Me escuta bem aqui o que eu quero falar com você. Você vai gastar um caminhão de tempo e talvez até de dinheiro para poder fazer isso. Não faça isso. Ah, Thiago, mas é porque eu vi que o fulano vende não sei quantos mil e-books por R$17,90. Eu vi que a fulana ficou milionária vendendo e-books. Eu vi que o outro, ali como afiliado, ele ganha R$35 com cada venda e tal. E por que eu te falo isso? Porque, sinceramente, isso pode te dar alguma experiência? Pode te dar algum aprendizado? Pode. Isso não vai resolver o teu jogo. Isso não vai resolver o teu propósito, não vai resolver o teu negócio. E o que você mais quer no começo, para você poder viver do seu propósito através do digital, para facilitar, é dinheiro, certo? E aí eu quero te contar uma história para isso daqui ficar bem guardado dentro da tua mente, bem guardado mesmo. Eu, quando tinha meus 18 anos de idade, eu gostava de surfar. E eu pegava onda de bodyboard lá em Saquarema. Quem é do Rio de Janeiro sabe que Saquarema é um lugar que tem ondas perfeitas, ondas até que é onde acontece o Campeonato Mundial de Surf, né? A etapa do Brasil tem acontecido em Saquarema. E eu saía de Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense, para pegar 2 a 3 ônibus para poder ir para Saquarema. Pegava um dinheirinho ali do lanche, às vezes ia até fugido para Saquarema, lá, sem meu pai e minha mãe saber, passar um final de semana por lá. Nessa época da escola eu vendia, para você ter noção, CD pirata. Eu falsificava não, baixava a música da internet e gravava um CD e vendia CD personalizado para os amigos da escola. Assim que eu conseguia dinheiro naquela época, a família não tinha lá a grana assim para poder ficar dando, vai lá ver, não existia isso. E aí eu tava um adolescente, ele meio rebelde, ele meus 18 anos e tal. E eu ia para Saquarema assim, eu e um amigo, às vezes 2 amigos, numa baita expectativa de pegar a onda. E a gente foi um final de semana para Saquarema que o mar de Saquarema estava gigantesco. E além do mar estar gigantesco, estava com uma previsão de chuva muito forte, o clima estava horrível, estava tudo nublado, estava parecendo que ia ter uma ventania e tudo mais. E beleza, a gente
queria muito pegar a onda. Poxa, fui para Saquarema, tem que dar um jeito de pegar a onda. Porque a gente ficava a semana inteira, diferente. Quem mora em frente à praia e quem fica esperando a semana inteira, e nessa época a gente era viciado em querer pegar a onda. E o que acontece? Que eu e um amigo, a gente resolveu entrar dentro d'água. Naquele dia, era um domingo nublado, não tinha ninguém dentro do mar. Ninguém dentro do mar. E quando você está dentro do mar, numa situação dessa, e você toma uma vaca, que é assim que se chama, quando você vai surfar uma onda, você não consegue surfar aquela onda, o desespero ele pode bater, tá? E tem uma coisa que é muito interessante, que você está em abundância de uma coisa aí agora chamada oxigênio, certo? Quando a gente toma uma vaca debaixo do mar, a gente toma uma vaca no mar e você está lá debaixo d'água, e você está sacudindo e o mar está te balançando, você não sabe se você está nadando para cima ou nadando para baixo. Sinceramente, não tem nenhuma coisa no mundo que você pense que não seja o oxigênio. Você não pensa em comer, você não pensa em divertir, você não pensa em nada que não seja o oxigênio. Você quer respirar de qualquer jeito, de qualquer forma. É tudo que você mais quer. E quando eu estava debaixo d'água, tudo que eu mais queria era oxigênio. E o que eu quero dizer disso aqui com você? Que quando você está começando com o teu negócio, viver do teu propósito como expert de desenvolvimento humano, através digital, o que você mais vai precisar, possivelmente, é oxigênio. Oxigênio para você poder se motivar, oxigênio para você poder melhorar, oxigênio para você ver que o negócio está dando certo, oxigênio para acelerar o teu crescimento, certo? Oxigênio. Nesse caso aqui, dinheiro. E aí, se você começa a ter um trabalho colossal de querer criar produto, de querer fazer um lançamento, de querer fazer uma opção de coisas complexas, e às vezes até começar com um produtinho baratinho, isso talvez vai te tirar o oxigênio ao invés de te dar o oxigênio. Ao invés de você respirar, às vezes você vai estar se sufocando. Então, olha, sem essa de começar com um produtinho, esquece isso, tá? Outra coisa também que eu falei para você que isso é erro, tá? Então, assim, não faça isso. Outra coisa também para você não fazer quando você estiver começando no digital é achar que você precisa fazer uma tonelada de conteúdo para depois ir vender alguma coisa, tá? E, sinceramente, não é isso que resolve. Não, nossa, eu tenho que fazer lá, eu tenho que publicar X vídeos por dia no Instagram, eu tenho que fazer tantos stories por dia, eu tenho que aparecer tantas vezes no feed, 3 vezes, a cada 3 horas nos stories, eu tenho que publicar no feed 2 vezes por dia, uma de manhã, outra de noite, eu tenho que fazer uma live por semana, eu tenho que fazer mais um conteúdo assim, um conteúdo desse jeito, eu tenho que fazer o canal no Telegram, eu tenho que fazer o vídeo do YouTube, eu tenho que fazer uma opção de coisa. E eu te pergunto, e quando você está pensando no que você vai vender? E quando você está pensando em como você vai transformar a vida do seu seguidor, a vida da pessoa que pode se tornar seu cliente? Então, não caia nessa armadilha de achar que você tem que produzir toneladas de conteúdos para você poder começar a faturar, para você poder começar a viver do seu propósito. Porque começar a viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano através digital tem a relação com você gerar renda, com você gerar dinheiro para você, para sua empresa, para o seu negócio. Isso vai se tornar um negócio, entende? Então, e se você começa com um ticket muito pequeno, cobrando muito baratinho por uma coisa, por que começar pequeno se você pode começar com um ticket mais alto, que vai te dar um oxigênio? Tem coisa que você tem que fazer conta, entende? Poxa, um e-book, você quer vender um e-book por R$20. Para você fazer R$1.000, você tem que vender 50 e-books. Você está entendendo? Então, assim, 50 e-books. E você pode vender uma coisa de R$1.000 para uma única pessoa. Algo de R$2.000 para uma única pessoa. Algo de R$3.000, R$4.000, R$5.000 para uma única pessoa. E você não precisa ter 50 pessoas comprando aquilo de você, tá?
Então, assim, esses são dois pontos importantes. Agora, como que eu começaria de verdade, já sabendo de não fazer esses erros, tá? A primeira coisa que foi o que eu fiz é associado a branding, marca pessoal. Você identificar os pontos fortes que você tem para você criar uma marca única, algo que seja exclusivamente seu, que tenha a sua cara, a sua forma de comunicar, tá? Então, assim, eu por ter a faculdade, todo o histórico que eu compartilhei com você, eu sempre pensei nisso desde o início. Desde o começo da minha jornada eu já pensava nisso. Não quero ser comparado com os outros, entende? Eu lembro que na faculdade, por exemplo, de design, tinha muito designer mimizento. Mimizento que era tipo assim, a gente como designer vai competir com o sobrinho, que tem uma piadinha assim na faculdade de design, né, que o designer é o sobrinho foi lá, aprendeu a mexer no computador lá de qualquer jeito e aí faz uma logo aí, competir com a gráfica não tem um designer formado na maior parte das vezes, tem alguém que aprendeu a mexer ali no computador e tal, é diferente, né? O design ele fez uma formação acadêmica, ele dedicou 4 anos para isso, eu estudei durante 4 anos para isso na faculdade, para ter um diploma, enfim, depois de me especializar, concurso e tudo mais. E tinha muito designer na faculdade, amigos da faculdade que tinha esse mimizento. E eu sempre falava isso, esquece esse lance do sobrinho, cara, esquece. As pessoas elas vão perceber valor em você se você se demonstrar que você tem valor como profissional. Sabe, assim, é você demonstrar isso. Então você vai atrair o tipo de cliente também de acordo com o profissionalismo que você estiver mostrando. Nunca, eu vou te falar, nunca, ninguém chegou, por exemplo, para querer contratar minha mentoria e falou assim, Thiago, você me dá um desconto? Tá caro, hein? Poxa, você faz mais barato? Em curso, ninguém, nenhuma vez falou isso. A pessoa pode não ter comprado, mas nenhuma vez ela falou, nossa, caramba, tá caro. E até se ela falasse tá caro, eu prefiro que ela fale que tá caro. Eu prefiro do que ela fale que tá, nossa, muito barato. Eu não quero ser conhecido como o cara que oferece a parada mais barata. Você quer? A gente vai falar disso nos vídeos mais pra frente. Então, a tua marca pessoal, o teu posicionamento, ele vai ser muito importante na sua jornada para você poder começar. Não é o conteúdo que você vai gravar logo de cara, não é... Cara, é pensar em você. Antes de você querer ver o teu público externo, você vê o tipo de cliente que você vai querer atender, para quem que você vai falar, como que é o teu cliente de alma, como que é o teu cliente energético, sabe? Como que é esse teu cliente? É você olhar primeiro para você. Então, você olhando para você, falando assim, poxa, o que eu desejo expressar de mim de uma forma que as pessoas percebam isso que eu estou expressando. Desde o meu começo, eu quis expressar algumas coisas na minha comunicação, na minha forma de entregar meu conteúdo. Quis expressar que eu não sou perfeito, sempre quis expressar que eu sou um estudante, assim como você que está do outro lado. Eu nunca quis me colocar como um bam, ou como se eu fosse o cara que eu soubesse de tudo e que nunca pudesse errar. Eu sempre me coloquei como que eu sou uma pessoa que eu estou descobrindo algumas coisas e eu estou compartilhando isso que eu descubro. Eu sou um guia. Esse que é o meu papel. Eu sou um guia, eu não sou um guru, eu não sou um mestre, eu sou um guia. Olha, descobri isso aqui. Olha só que legal. Eu vou lá e compartilho com você. Olha, descobri isso aqui. Eu vou lá e compartilho com você. E uma coisa também que eu sempre quis deixar claro na minha comunicação é quem eu sou. E o quem eu sou, eu trouxe isso sempre através das minhas histórias, dos apertos que eu passei, das coisas boas que eu passei. Sempre quis trazer isso. E nunca quis ser comparado com fulano, beltrano, ciclano e assim por diante, tá? Então isso foi, claro, é uma coisa que você vai construindo com o tempo. Mas você já começar desde o início, já pensando assim, isso pode te ajudar demais, tá? E outra coisa também bem importante, na minha marca pessoal, eu nunca quis ser conhecido como um coach.
como Master Coach, como o cara da PNL, como o cara da, sei lá, de qualquer formação que eu tenha feito, sabe? Eu sempre quis ser conhecido como o quê? Como o Thiago Benevides. Esse é o ponto. O Thiago Benevides que criou o Portal Vida Ilimitada. O Thiago Benevides que criou a mentoria Próximo Nível. O Thiago Benevides que criou o Segredo da Lei da Atração. Você entende? E vários outros projetos, certo? Então, até se você ver todos esses meus projetos, Portal Vida Ilimitada é uma marca registrada. O Segredo da Lei da Atração é uma marca registrada. Mentalidade de Riqueza é uma marca registrada. Mentoria Próximo Nível é uma marca registrada. Tudo marcas registradas. Por quê? Porque eu não queria que fosse, tipo assim, uma mentoria de marketing digital. Não, é a mentoria Próximo Nível. É outro nível que você vai acessar, você crescer o seu negócio. Aí tem vários benefícios dentro dessa marca. E a mesma coisa para você. A minha própria marca pessoal, Thiago Benevides, sempre teve o posicionamento escrito desenvolvimento humano. Por quê? Era sempre o que eu queria compartilhar. Desenvolvimento humano, entendeu? Então, vamos para um passo a passo aqui legal aí que você pode ter para você colocar em prática esse teu começo aí, tá? Vamos supor que você está começando aí, soltando os freios, tá? Ponto importante você levar em consideração também sobre a marca. Lembra disso. Quando você cria uma marca, se você mudar a tua rota, a tua marca permanece. A tua marca pessoal. O que isso quer dizer? Hoje, eu estou fazendo uma mudança de posicionamento, certo? Mas assim, a minha marca pessoal, ela foi construída. Uma autoridade, pessoas que respeitam e tal. Então assim, se eu for mudar para poder oferecer outra coisa e para um outro caminho, a minha autoridade, o meu respeito, ele não deixa de lado. Então você construir a tua marca pessoal, ela é muito importante nessa jornada, tá? Então vamos um passo aqui interessante, tá? Eu, geralmente, dentro da mentoria Próximo Nível, dentro dos cursos também que a gente oferece dentro dessa parte de marketing digital, eu costumo simplificar que você precisa de só 3 coisas para você viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano através do digital. Quantas coisas? 3 coisas. Quais são essas coisas? Vamos lá. Conteúdo magnético, uma oferta, você tem que saber entregar isso. Só essas 3 coisas, tá, que você precisa. Então, assim, você precisa de conteúdo, um tipo de conteúdo que ele vá chamar a atenção para a transformação que você tem para oferecer para o seu cliente. Mas não a transformação que você tem para oferecer, a transformação que ele quer ou que ela quer viver. Para e pensa um pouco. Será que seu cliente ele quer terapia? Eu não sei se ele quer terapia, não. Talvez ele não quer ter mais a compulsão alimentar. Talvez seu cliente quer sair da depressão. Talvez ele quer deixar de ser ansioso. Talvez ela quer se sentir que está confiante. Talvez quer resolver questões com o pai. Você consegue entender? Então, falar do que o seu cliente quer, ao invés de falar do que você quer falar. Isso é algo importante. Bem importante, tá? Então, conteúdos magnéticos têm a ver com isso, tá? Outro ponto, oferta. Qual o preço que você vai oferecer? O que está incluído naquilo que você vai oferecer, tá? E como que você entrega isso? Vai ser um encontro online? Vários encontros online? Vai ter algo a mais? Você vai entregar um PDF, um bônus, alguma coisa nesse sentido? Já que você vai entregar isso online, vai ser por Zoom, você vai ligar para a pessoa, você vai fazer um acompanhamento durante um tempo, ou seja, você formatar como que vai ser a entrega. E aí, assim, para a gente partir para a conclusão, como que eu organizaria essas informações finais aqui que eu estou trazendo para você? Primeiramente, antes de pensar para fora, você tem que pensar para dentro. Quem eu sou, o que eu quero expressar unicamente, eu como expert, para que isso seja minha marca verdadeira, certo? Ótimo, então é isso. Agora, com quem que eu quero falar? Quem deseja se conectar com essa marca, certo? E outra coisa, o que eu tenho de valor para transformar
as pessoas que têm esses determinados problemas que eu posso ajudar a resolver. E aí sim, a partir disso, você pensar numa oferta para ela, para depois você pensar em conteúdo para essas pessoas, entendeu? Assim, eu sei que o mais fácil de fazer é o conteúdo. Assim, não vou falar que é o mais fácil de fazer, tá? Ele é mais fácil no sentido de ser acessível. Você pega seu telefone celular e você grava um vídeo agora, você faz um post, você faz um story, você faz uma live e tal. Mas quer dizer que é a primeira coisa que você tem que fazer? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, os primeiros passos para você viver do seu propósito através digital defina a tua marca pessoal. Segundo ponto, importante, o que tem de diferente, de fato, na sua marca pessoal? Depois, com o conhecimento que você tem, que pessoas precisam do conhecimento que você tem? Mas não pelo conhecimento, e sim pela transformação que o seu conhecimento traz para as pessoas. Elas têm problemas. Então, como que esse conhecimento resolve os problemas dela? E uma vez que você entende que seu conhecimento resolve o problema dessas pessoas, como que você vai comunicar isso de uma forma atrativa para que essas pessoas cheguem? E como que você oferece essa transformação? É através de um encontro, vários encontros, é grupo, é mentoria, é individual, é por telefone. Como que você entrega essa transformação para o seu potencial cliente? Essa é a base fundamental. Uma vez definido isso, você só vai replicar isso numa intensidade maior, provavelmente em mais volume, de mais pessoas ficarem sabendo, assim por diante, para você poder entregar para mais pessoas. E aí, o que você acha disso tudo? Tem um passo a passo muito importante para você aqui agora no final desse vídeo, tá? Qualquer coisa, volta ao final desse vídeo. Se ainda tiver em dúvida, deixa comentário também. Vou deixar links importantes na descrição desse vídeo. Se você é novo ou nova, se inscreve aí no canal, deixa um like aí no vídeo. Quero ver seu comentário, o que de melhor que você está levando. Dê sugestões de temas para os próximos vídeos. Pode dizer como que esse vídeo tem te ajudado. Vou te ver no próximo vídeo da série. Vou deixar link também no meu Instagram na descrição desse vídeo. E deve ter alguma coisa aí no link, aí no primeiro comentário aí importante para você, tá bom? Te vejo no próximo vídeo da série Viver de Propósito. Beijo grande. Até lá. Tchau, tchau.